O Salmo 23, ele é um salmo escrito por Davi. E Davi, como nós sabemos, era um pastor de ovelhas. E ao ler esse salmo, eu vi que Davi, ele percebe que ele era um pastor de ovelhas e ele sabia muito melhor do que nós que suas ovelhas precisavam dele a todo tempo, porque a ovelha ela não tem mecanismo de defesa. Então ela precisa do pastor para se defender de um urso, de um lobo. Davi mesmo matou um urso para defender suas ovelhas. E aqui ele percebe que ele era um pastor de ovelhas e ele também era uma ovelha e ele precisava de um pastor. E eu gostaria de pedir para que você, ao que eu leia esse salmo, veja se você não vê semelhanças de você cristão com a ovelha, de nós cristãos com o rebanho de ovelhas. No versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor, ele cuida das ovelhas. Então, se a ovelha está com ele, nada falta para a ovelha. Por quê? Porque o pastor, ele vai levar ela para o alimento, que é o pasto, porque a ovelha é um animal dependente do campo. Ele leva ela para beber água. Ele livra ela de um lobo. Ele tira ela de perto de um desfiladeiro, porque ela é um animal míope, ela não enxerga muito bem. E mesmo que haja um desfiladeiro na frente, ela vai continuar andando e ela pode cair no desfiladeiro. E o pastor livra ela de tudo isso. E nós somos ovelhas de Cristo, nós somos ovelhas de Jesus. E Jesus, ele é o nosso pastor. A gente precisa de Jesus a todo tempo. O Velho Testamento apontava para Jesus a todo tempo. E nós vemos esse salmo, o Salmo 23, apontando para Jesus também a todo tempo. Inclusive, disse Jesus: eu sou o bom pastor. E com ele, nada falta para nós que somos ovelhas dele, como nada falta para a ovelha quando ela está junto com o seu pastor. Porque o pastor é o provedor da ovelha. E Deus nos proveu o sustento como o pastor proveu o sustento para a ovelha. No versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pasto para a ovelha, como eu disse que ela é um animal dependente do pasto, porque o seu alimento é o campo, é o alimento dela, o campo. E por acaso, se ela está pastando naquele campo e nasce um mato venenoso, e ela come o mato venenoso porque ela come tudo que está na sua frente, e o mato venenoso entra dentro do organismo dela, se o pastor não está ali para tirar, o mato vai fazer mal para ela e ela vai chegar a falecer. Mas se o pastor está ali, o que o pastor faz? O pastor, ele tira o mato venenoso de dentro dela, ele capina aquele mato, aqueles outros matos provavelmente estarão ali, para que isso não venha a ocorrer novamente. Eu vou citar como exemplo, para vocês entenderem melhor, que o mato venenoso é o pecado. E se nós estamos pastando, comendo o alimento que é Jesus, porque inclusive Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o mato venenoso que está representando o pecado, nós comemos o pecado. Para que o diabo vem? Que o diabo é o pecado? Para matar, roubar e destruir. E ele nos traga e ele nos leva para o lago de fogo e enxofre. Mas se Deus está conosco, o que Deus faz? Ele faz a mesma coisa que o pastor faz. Ele tira o mato venenoso, ele tira o pecado de nós e nós voltamos a ser puros, nós voltamos a ficar purificados. Leva-me para junto das águas tranquilas. A ovelha, ela só bebe uma água que está parada.
ela só bebe a água que está tranquila, por exemplo, de um rio. Ela não bebe uma água de uma cascata que está em movimento, porque ela até mesmo pode se assustar com o barulho daquela água movimentada da cascata. Mas quem vai levar ela para essa água tranquila? Quem leva ela é o pastor. Ela precisa de um pastor para mais uma das causas, para levar ela para beber água. Mas a água, além de tranquila, ela também tem que estar limpa. Porque senão isso vai fazer mal para o organismo dela. E quem é essa água de que eu estou falando? Essa água é Jesus. Jesus é a água da vida. Não é a água ali do bebedouro que nós bebemos e daqui a 10 minutos, logo depois, temos sede novamente. É a água que nós bebemos e ficamos saciados. No 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus, ele é o nosso refrigério. Refrigera minha alma. E o que Jesus fala em Mateus 11, 28 e 29? Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para vossas almas. E a segunda parte do versículo, por exemplo, que diz: guia-me pelas veredas da justiça. Vereda é caminho. É sinônimo de caminho. Quer dizer caminho. Guia-me pelos caminhos da justiça. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui na terra, mas a terra aqui é passageira, porque se vivemos muito, 90, se viveu demais é 100. Nós temos duas escolhas: andar no caminho do mundo, no caminho das trevas, no caminho do pecado, ou andar no caminho da luz, que é Jesus. No Éden, o homem, Adão, ele teve essa mesma escolha. Ele tinha a escolha de comer do fruto ou não comer. Ele tinha a escolha de pecar ou não pecar. Mas Adão escolheu comer do fruto e pecar. Como muitas vezes o homem, ele escolhe cada vez ficar mais longe de Deus e mais perto do pecado. Mas ele não entendeu o lado da coisa. Nós devemos ficar mais perto de Deus e mais longe do pecado. E nós oramos para que Jesus nos mantenha no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho do Espírito Santo, porque a gente está aqui de passagem, correto? Mas as tribulações vêm, as provações vêm, as tentações e o pecado vêm. E quando a gente vai desviar, quando a gente está desviado, Jesus vem e fala: não, meu filho, não é esse o caminho, aquele é o caminho. E Jesus nos traz de volta. Jesus nos traz de volta como o pastor pega a ovelha perdida e traz de volta para o seu rebanho. Ainda no versículo 3, não, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que é o vale da sombra da morte para uma ovelha? O vale da sombra da morte para uma ovelha é um desfiladeiro, é um penhasco, é o lobo, é o urso, é o leão. Mas se o pastor está com ela, o pastor tira ela de perto do desfiladeiro, tira ela de perto do desfiladeiro, do perigo. Ele protege ela do lobo, ele protege ela do leão, ele protege ela do urso, como Davi protegeu suas ovelhas.
tua vara e o teu... O Vale da Sombra da Morte também era um local perigoso que o pastor tinha que passar com suas ovelhas. E o que é o local, o Vale da Sombra da Morte para nós? São as dificuldades da vida, são as tribulações, são as provações. É quando tudo parece que está dando errado. Mas enquanto tudo está dando certo, tudo está andando bem, você ainda fala que ama Jesus, que está no caminho dele. Mas e quando tudo está dando errado? Você ainda ama ele? Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, os seus amigos. Ele perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia. A ponto de sua mulher chegar e falar com ele: abandona esse Deus e morre. Mas ele sabia que ele estava passando por um momento difícil da vida e ele não abandonou Deus. Porque nós somos cristãos, quer dizer que as tribulações não vão vir? Quer dizer que as dificuldades da vida não vão vir? Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui na Terra e todos nós passamos por isso. Todos nós estamos vulneráveis às dificuldades. Todos nós estamos vulneráveis às tribulações, às provações. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, ela era um instrumento usado para correção, para disciplina da ovelha, por exemplo, que se afastou do rebanho e o pastor pegou ela. E então ele corrige ela, ele disciplina ela com a vara. O pastor, a ovelha todo dia estava passando por aquele lado, estava indo para o desfiladeiro e ele tinha que pegar ela. Então ele perdeu a paciência um dia e quebrou a perninha dela. E ele chegou, e esse tempo que a perna dela estava quebrada, ele teve que carregar ela nos ombros o tempo inteiro. Mas essa ovelha nunca mais foi para aquele lado. E o cajado, que é usado para direção. O cajado é para quando uma ovelha desvia do rebanho, se afasta do rebanho, e o pastor traz ela para perto. No versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa. O Senhor, Ele é a nossa vitória. E unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborda. O óleo na ovelha, ele era usado para espantar moscas. Porque a mosca, ela nos atrapalha bastante. Bem, estou de acordo que ela me atrapalha bastante a dormir. Mas atrapalha muito mais do que nós, a ovelha. E para que a mosca não chegue perto, perturbe a ovelha, o que o pastor faz? O pastor, ele passa o óleo no pelo dela, para que o mosquito e a mosca não fiquem chegando perto dela e atrapalhando ela. Ele também é usado para curar feridas. Ele não é quem cura feridas, ele representa a cura da ferida, mas quem cura é Jesus. O óleo, ele também representa unção, ele representa capacitação, ele representa o Espírito Santo sobre nós. E ainda a última parte do versículo diz: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
não é apenas estar cheio, mas chegar a transbordar da palavra e atingir todos os que estão ao nosso redor. Eu vou dar um exemplo de um vulcão. Quando o vulcão está cheio de lava, e as casas que estão ao redor dele são atingidas? Não, ele não está em erupção, mas quando ele está em erupção, quer dizer que ele está transbordando. As casas ao redor são atingidas. E nós temos que transbordar da palavra, nós temos que transbordar do óleo, da unção, da capacitação, para atingir todos os que estão ao nosso redor. O que eu quero dizer com atingir todos os que estão ao nosso redor? É aquele ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para nós irmos e pregarmos o evangelho, pregarmos a palavra de Deus às pessoas que ainda não o conhecem, para que elas conheçam Jesus, para que elas cheguem pelo menos a ter a chance de ir para o céu, para que elas sejam atingidas pela capacitação e a unção do Senhor, pela provisão do Senhor. No versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui no telão e na minha versão dizem: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas não serão apenas longos dias, será para todo sempre. Voltando no versículo 5, com transbordar da palavra e atingir todos os que estão ao nosso redor, no dia do juízo, por exemplo, se um norte-coreano mora na Coreia do Norte, a Coreia do Norte é um país perseguido, lá é proibido nos reunir, como nós estamos fazendo aqui, e adorar o nome do Senhor e glorificá-lo, porque senão aparecem pessoas e prendem todos e matam todos. E no dia do juízo, um norte-coreano fala: mas nunca nenhum missionário foi falar para mim da palavra, do evangelho de Jesus. Nesses países perseguidos, além da Coreia do Norte, a maioria dessas pessoas nesses países, com certeza, lá é proibido pregar o evangelho. Então a maioria das pessoas de lá, elas nunca ouviram falar do evangelho. Mas o que diz no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite faz revelamento de conhecimento a outra noite. A pessoa, ela vê que um ser maior, um ser todo-poderoso, que nós sabemos aqui que é Jesus, ela fala: eu quero te conhecer, revela-se a mim. E o que Jesus faz? Jesus, que é esse ser, ele se revela para a pessoa, para que essa pessoa conheça ele. Para que ele se revela, ele envia pessoas para falar do evangelho com essa pessoa. Mas muitas vezes, o homem, ele tem a escolha de aceitar Jesus ou não aceitar. Mas ele prefere acreditar em uma coisa que é impossível, que de um terremoto tudo veio a acontecer, que do macaco aconteceu o homem. Por que ele não enxerga que é muito mais fácil você crer que um Deus Todo-Poderoso, ele criou tudo? Por que ela não consegue enxergar isso? Porque ela está cega, porque ela está cega espiritualmente, porque ela é escrava do pecado. E esse ide é para libertar essa pessoa da escravidão do pecado, para pregar o evangelho à pessoa, para que ela deixe de ser cega, para que ela enxergue o evangelho.
para que ela conheça Jesus e siga, para que ela ande no caminho da luz e não no caminho das trevas. No Salmo 23, nós vemos vários nomes de Deus no Salmo. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jireh, o Senhor é o meu provedor. Nada me faltará. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafa, o Senhor me cura, refrigera minha alma. Jeová Tsiqueno, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça, guia-me pelas veredas, guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Jeová Shammah, o Senhor presente está, tu estás comigo. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Salmo 23, ele trata de muitos tipos de avivamento. Ele trata do avivamento da provisão. Nada me faltará. Ele trata do avivamento da paz. Deitar-me faz em verdes pastos. Do avivamento da alma. Refrigera a minha alma. Ele traz justiça, conforto, autoridade, dignidade, força, intimidade. Os elementos representados pela água, a vara, o cajado, o óleo e o cálice transbordante simbolizam diversos aspectos do ministério do Espírito lançado sobre um coração carente. O óleo sobre a cabeça, por exemplo, sugere restauração de autoridade mesmo quando há oposição do inimigo. E o resultado final característico de todo avivamento genuíno é a íntima habitação na casa do Senhor. E eu gostaria de fazer um apelo a você. Você que quer que Jesus transborde com óleo da unção, da capacitação, que o Espírito Santo venha sobre você, que o Senhor Jesus te dê justiça, te dê conforto, te dê autoridade, te dê paz, te dê provisão, te dê dignidade, te dê força, te dê intimidade com o Espírito Santo, te dê poder, te dê coragem para pregar o Evangelho, para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, para que você venha transbordar da palavra e atingir todos os que estão ao seu redor e pregar para que essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, conhecerem Jesus. Vem aqui à frente para me fazer uma oração por você.